Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Episódio de continuação aqui dos prémios barra teams, digamos assim, as JAL Teams. Na semana passada não, há 2 semanas fizemos dos rookies e também nomeámos também o nosso Rookie of the Year. Nomeámos e até fizemos uma espécie assim. O nosso Rookie of the Year é este, mas quem deve ganhar vai ser aquele. Exato. que é o que eu acho que vai acontecer, sinceramente. Já agora, a nossa aposta para quem vai ganhar, para quem nós achamos que vai ganhar o troféu, vai ser o Stafford Castle. Nós, basicamente, unanimamente, dissemos que o nosso Rookie of the Year ia ser o Jalen Wells. Mas pronto, esta semana é para falar dos defensive teams, fazer lá está também a questão da second, first team e também as menções honrosas e no final de tudo fazer a nomeação para o nosso, digamos assim, vamos eleger o nosso vencedor atualmente para o Prémio de Defesa do Ano, que depois da lesão do Embanyama ficou entretido. Só posso dizer isso. Ficou bem entretido, porque senão era o grande Vitor. O grande Vitor a ganhar isto. Comigo tenho, em primeiro lugar, o Martim, que não veio na semana passada, e tivemos de fazer um episódio assim meio improvisado, eu e o Gonçalo e o Nuno, mas tudo bem contigo, Martim? Sim, epá, está uma semana mais calma. As coisas estão tranquilas, muita caminhada, muito basquete, felizmente. Tenho estado sempre a par das coisas, não estou atrasado nenhum dia. Ontem vi em direto os Warriors. Ontem vi em direto aquele jogo, tive saltado a cadeira um bando de vezes e pude ver o Curry fazer mais um espetáculo da forma que só ele consegue. Portanto, as coisas vão andando bem, Cirilo. Ok. Viste o Jamorant também? Uh, Epá, o quê? Não quer saber. Ganhámos. Eu não me interesso por cenas que não interessam. Tipo, tenho mais que fazer. Olha, tu viste os Warriors e eu vi os Nuggets com os Timberwolves e eu olhar para a coisa. E o Jokic já está quase no triplo-duplo de 50 pontos. E chega ao fim e faz 61, 10, 11 ou 10, 10, ou coisa assim. Foi uma noite de loucos. Mas a maior loucura de todas foi ele ter um Horton Tucker, 27 pontos. Eu sei que foi a maior loucura de todas. Para mim, essa não estava à espera. Eu pensava que o gajo estava na China ou caraças, essa Wonder Kid lá do FM do Basquetebol 2021. Eu pensava que estava aí já nos quintos, mas não, fez 27 Isto é, pontos, pá. isto é, isto é o Cirilo a admitir que não viu o Bulls este ano. Ah, Não vi que é? Não viu o Chicago Bulls este ano. Opá, eu vou admitir que houve uma fase da época, pá, e a primeira metade que não vi um caralho deles, isso eu admito. Mas O, agora, o homem tem 52 jogos este ano. sim, eu estava a exagerar, obviamente. Mas tipo, eu fiquei coisa com esse facto. O pessoal está tudo a falar de sei quantos scorings. O Gonçalo sabe, num grupo qualquer disse: Mano, malta, tivemos o fucking talent attack a vez 27 pontos. Isso é que é de realçar. Mas pronto. O basquetebol em março, ou são jogos incríveis, ou é jogos que completamente, tipo, isto nem conta. Só há mesmo duas Oh, versões de basquetebol nesta altura. Ou isto é essencial e existencial, ou isto é basquete não vale a pena contabilizar. olha, eu disse na semana passada, não sei se o Gonçalo estava a ouvir isso quando estava com o Nuno, que eu disse assim: na NCAA é o March Madness, na NBA é o March Sadness. Por isso, é assim. Gonçalo, tudo bem contigo também? Tá tudo bem, cá estamos, no meio desta loucura que é a Conferência Oeste. O Martim sabe do que é que falo, porque estamos ali. Eu estou a tentar lutar para me manter no top 4, acho eu, porque acho que é esse o objetivo da equipa, acho eu. Sei que neste momento, se as coisas terminassem neste momento, teríamos uma série entre Lakers e Warriors, portanto, pronto, Boa, boa, seria boa. bonito poder reencontrar o meu O grande Adam, rival. o Adam Silver assim, olha. Porque repara, tens pelo menos uma série de pelo menos 4 jogos em que tens dois velhotes a ir um contra o outro e as É, suas é. respectivas equipas a ir uma contra a outra. Eu acho que há todo o apetite, não é? Mas cá estamos. Também, como o Martim disse há pouco, também tinha terminado, acabei de ver há pouco o jogo dos Warriors em Memphis. Uh, é o Steph Curry a ser o Steph Curry. Não, pronto, eu acho que genuinamente se não houvesse Jokic e Shea na corrida para MVP,
Eu não sei se não seria o Steph um forte candidato a vencer o Grammy de MVP, isto falando aqui um bocadinho off-topic. Mas só me falta ver esse jogo dos Denver com Minnesota, que pelo que eu ouvi dizer, tivemos o Russell Westbrook no seu expoente máximo, o que me pá, pronto, é o que é. Pá, pronto, e um forte abraço ao Westbrook. Não deve ser nada fácil falhar um lançamento na passada para ganhar o jogo e depois cometer uma falta, pronto, para dar a vitória à equipa adversária, mas é a experiência Westbrook. Não é nada fácil, é quando tens o Jokic que está rodeado de, pá, com todos os respeito, com Jalen Piquetes, Zach Nanagis, Watson a falhar, é um bocado complicado. Ok. Se alguém É. tivesse escrito um artigo no início do ano sobre como os Nuggets destruíram a sua equipa, É verdade, é verdade. se alguém tivesse feito É verdade. isso, era uma boa altura para mencionar esse facto. Curiosamente, foi na altura do verão e houve uma pessoa que mostrou um pequeno excerto do início do artigo, em que só fazia menção a músicas do Kendrick Lamar, porque era na Yeah. altura em que o Kendrick Lamar andava tipo, a fazer victory laps com o Drake. Ele andava a fazer Foi Victory uma Laps há 2 meses uma atrás altura. ainda, portanto eu não sei, eu não sei do que É verdade, é verdade. eu não sei se mudou assim tanta coisa. Não, não mudou. No Super Bowl continua a sua volta Pois. de vitória. E- Ai. Mas enfim, voltando aqui para o basquetebol, vamos comentar então, em vez de começar a NBA, vamos começar sempre como ao costume, pelo nosso basquetebol nacional. Gonçalo, o que é que tivemos desta jornada da Liga Betclic masculina? Alguma coisa, a meu ver, não houve assim grande surpresa à primeira vista. Não, assim, de um modo geral, olhando aqui para os resultados em si, temos aqui a vitória do Foco do Porto, que iniciou a jornada a vencer a equipa do Galmar por 82-78. Temos também aqui a vitória do Vitória Sport Clube frente ao Galitos, em Guimarães, por 103-93. Também a vitória do Imortal frente ao Jogueira por 90-87. E obviamente o Benfica também venceu de forma confortável a equipa do Alvarense, digamos assim, que era o jogo de destaque, assim, o jogo desta jornada, olhando para o restante emparelhamento destes jogos, desta jornada 18. O Benfica venceu de forma confortável por 93-59. Depois também nos outros dois jogos, temos aqui o Sporting venceu também de forma confortável a equipa do CD Povo por 84-57. E depois também, para fechar a jornada, o Oliveirense, que venceu a equipa do Caquelus por 88-69. Não houve assim, como dissemos, como tu disseste e bem, não houve assim grandes surpresas no que diz respeito aqui a esta jornada. Talvez aqui a vitória, olhando aqui para a classificação, a vitória do Vitória Sport Clube frente ao Galitos. Fora isso, foi uma jornada sem grandes surpresas. No que diz respeito à classificação, temos aqui o Benfica em primeiro lugar com 35 pontos, o Futebol do Porto em segundo com 33, depois o Sporting com 30 em terceiro lugar, depois temos aqui uma pequena escadinha, porque temos o Alvarense em quarto com 29, o Oliveirense em quinto com 28, o Galitos em sexto lugar com 27, o Imortal, que até há umas boas semanas, há uns bons meses, estavam em último lugar ou ali próximo dos últimos lugares da Liga Betclic masculina, conseguindo dar uma virada de forma por completo. Estão neste momento em sétimo lugar com 26 pontos. Também 26 pontos temos o Vitória em oitavo lugar e o Jogueira. E depois aqui na luta, digamos assim, pela permanência, digamos assim, na Liga Betclic masculina, temos o Caquelus em décimo lugar com 22 pontos. Mesmos pontos também tem aqui a equipa do CD Povo. E depois, em último lugar, temos aqui a equipa do Imortal. A nível de fase regular também estamos quase a terminar, porque são 22 jornadas, ficam aqui a faltar apenas 4 jornadas. Já se começam aqui a desenhar alguns esboços do que pode ser os playoffs, e embora a fase de descida em si seja ali muito entre 3 equipas, mas então ali muito incerto, digamos assim, sobre quem é que poderá ser as duas equipas que depois irão descer para neste caso, para a Pro League.
Yeah, acho que vai ser uma luta ali intensa, porque a Luz e o CDPOB, o Galomar é que já está. Não estou a dizer que já desceu, não é? Porque matematicamente é possível, mas já está a ficar quase Sim. condenado, E digamos. também de destacar a luta pelo sétimo e oitavo, porque temos ali 3 equipas, a 4, precisamos incluir aqui o Galitos, porque também está ali com. Pronto, está ali uma. Digamos assim que vá, daqui do quinto classificado até ao nono, está aqui uma luta bastante interessante, embora me pareça que os 5 primeiros, de uma forma ou de outra, já acabarão por estar aqui mais ou menos designados, mas vai ser aqui uma luta muito interessante aqui pelas últimas vagas dos playoffs e depois também pela permanência na primeira liga. Exatamente. Muito bem, passando para o feminino, tivemos a última jornada em que basicamente já estava quase tudo decidido, digamos assim, a nível de quem vai aos playoffs, quem era basicamente quem ganhou ali a época regular, quem desceu, essas principais questões já estavam resolvidas. Mesmo assim, tivemos mais uma jornada em que o Cabo Madeira ganhou 77-67 ao Vagos, que já está condenado, já estava condenado a descer já há algum tempo. O Quintas Lombos ganhou a 68-73 ao Galitos. O Jogueira ganhou 81-75 ao Jogueira não, ao Sportiva, desculpem. O Benfica ganhou lá está, ao São Joanense 67-56. O Guedessa ganhou ao CPN, que também, tal como o Vagos, já tinha descido há algum tempo, a 59-50. E por fim o Imortal, num jogo para decidir quem é que ficava em sétimo lugar, que era das poucas coisas que estavam-se por decidir, ganhou 93-70. A nível de classificação final, temos então isto. O Jogueira já tinha confirmado basicamente, lá está, a sua liderança ou a vitória, digamos assim, nesta fase regular, com 42 pontos, seguindo o Benfica com 40. Depois Guedessa no terceiro lugar também já estava confirmado com 38 pontos. Sportiva em quarto lugar, 36, juntamente com o Galitos em quinto com 36, depois Quintas Lombos 35, Imortal 33, Basco Barcelos 31, Cabo Madeira 29, São Joanense 28, CPN 25 e Vagos 23. E já estão também definidos os confrontos para os playoffs, para a primeira ronda. O Jogueira vai apanhar então o Basket Clube Barcelos, o Benfica vai apanhar o Imortal, depois temos o Guedessa contra Quinta dos Lombos e por fim, confronto de quarto e quinto lugar é o entre o Sportiva e o Galicia, que o Sportiva terá a vantagem do jogo 3 ser em casa. Formato de playoffs lá está, a maior do jogo 3. O primeiro jogo é na casa das equipas que têm a pior classificação, ou seja, Galitos, Quintas Lombos, Imortal e Basket do Barcelos. Depois, jogo 2 já é das equipas que estão com melhor classificação e depois, caso for necessário, o jogo 3 continua a ser na casa das equipas que têm a melhor classificação. E eu, na semana passada, no episódio que gravámos, eu, o José e o João, que foi para comentar também da Taça Portugal, lá está, da vitória da Quinta dos Lombos em Matosinhos, também fizemos já uma espécie de previsão, porque, como já disse há pouco, já estava quase definido o Jogueira em primeiro lugar, segundo lugar o Benfica, o terceiro lugar o Guedes, o Quinta dos Lombos também já tinha o sexto lugar, e depois o Sportivo Galitos só se faltava saber quem é que ficava em quarto ou em quinto, mas o confronto de playoffs já sabia-se que ia ser entre as duas, e por isso já fizemos um episódio de previsão sobre, lá está, sobre esta primeira ronda dos playoffs da Liga Betclic Feminina, e por isso fica aqui a publicidade para vocês verem, sim, está disponível no YouTube, ou ouvirem nas nossas plataformas no Spotify e na Apple Podcasts. Arrancando então para a NBA, antes de falar exato, das nossas All Teams. Temos que falar das notícias principais que aconteceu sobre a NBA Europe. Eu e o Marcos já gravamos o episódio, que já foi publicado, já está publicado no YouTube, nas plataformas de podcast. O Marcos, que está mais ligado ao basquetebol europeu, Euroliga e isso, deu a sua análise e comentários sobre isto, e também sobre o futuro da competição da Euroliga, que não está muito famosa, mas lá está. Vejam e ouçam esse episódio que eu e o Marcos gravamos para falar dessa notícia. E a outra notícia algo bombástica, que foi o despedimento do Taylor Jenkins, basicamente dos Memphis Grizzlies, que foi despedido. Foi assim algo surpreendente, basicamente 2 a 3 semanas de playoffs. Tivemos este despedimento e entretanto já temos, lá está,
claro que já tivemos substituto, porque é basicamente o treinador adjunto. Como é que é? E como é que se chama-se? Thomas. Cyril, chama-lhe o finlandês porque a malta já sabe quem é que é. E, O epá, eu é que finlandês não e não é o Markkanen. Não é o Markkanen, ok? A malta não pensa que é o Markkanen que é o adjunto. É o treinador adjunto que é o finlandês. o Eles foram Isalo, buscar é Isalo. ao Paris. Exato. Yeah, Eles yeah. foram buscar ao Paris Basketball, está a fazer um bom trabalho lá e no início desta época, para além dele, foram despedidos uma quantidade brutal de treinadores que faziam parte da Adjuntos. equipa técnica do Taylor Jenkins e foram buscar alguns adjuntos. Um deles era como tu disseste agora, o Isal, que era o treinador do Paris Basketball. Basquetebol teve ali uma experiência muito. Tem Sim, uma, e tem na uma experiência Alemanha, muito grande na. nos últimos anos teve boas experiências na Alemanha. Depois, claro, na última época no Paris, onde ganhou a Eurocup, que fez com que a equipa de Paris fosse para a Euroliga. Comentário rápido sobre isto. Primeiro, já agora, Gonçalo, o que é que tu achaste da notícia? Também foi surpreendente. Também. Do meu lado foi que, tipo, pelo timing em si, Sim. pá, não faz muito sentido para mim, sinceramente. Sim, eu primeiro quando ouvi a notícia e quando vi o report pensei, ok, porque é que isto aconteceu? O meu primeiro pensamento foi para, ok, para isto ter sido um despedimento e foi assim, até mesmo com o próprio comunicado da equipa de Memphis, inicialmente foi sido um comunicado bastante curto e só mesmo a indicar que pronto, foi despedido e tudo mais, e agradecemos imenso trabalho, etc. Todos os comunicados habituais, digamos assim. Eu pensei imediatamente numa situação em Udoka a que tivesse envolvido ali alguma questão extra basquetebol, tivesse mesmo sido assim, uma situação grave o suficiente para o despedir, ponto final. Mas ao que parece, já estava, não digamos que era já algo previsível, porque não é nada previsível, mas ao que parece, e segundo aquilo que são os reportes, e mesmo os artigos que têm saído entretanto, parece-me que já tinha sido algo já previamente planeado, não se sabe bem por quem, não se sabe se foi pelo GM, se foi pelo front office como um todo, se já estavam a preparar essa possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, o Taylor Jenkins não ser mais o treinador da equipa e o Isalo assumir como o treinador principal desta equipa. O treinador este foi responsável por esta grande revolução naquilo que é na forma como a equipa de Memphis ataca e pronto, tirava aqui um bocadinho mais a bola das mãos do Ja Morant. Eu pensei logo que fosse uma coisa mais extra basquetebol, mas afinal já estava mesmo a ser algo já, digamos, mais ou menos planeado por parte de alguém que manda na equipa de Memphis, não se sabe muito bem de onde é que mais ou menos partiu essa decisão. Sabe-se que esta época não estava a correr muito bem porque o próprio Ja Morant não estava muito satisfeito com este tipo de ataque na equipa, o que se compreende, porque eu gosto de ter a bola nas mãos. Não tendo a bola nas mãos não é tão eficaz, não é tão eficiente, digamos assim, e acha que ele é que deve ter a bola nas mãos, é o que é, nada contra. Foi uma decisão que até mesmo já no verão tinha sido apanhado um bocado de surpresa por parte de muitas pessoas que fazem parte do plantel, da equipa, até mesmo o Ja Morant tinha uma boa relação com os treinadores adjuntos. Foi uma situação um bocadinho estranha, isto foi tudo assim um bocadinho estranho, mas parece-me que, para terminar, para também dar a palavra depois ao Martim, parece-me que já foi algo que já estava a ser planeado e a ser pensado, que mais cedo ou mais tarde fosse acontecer. Agora, eu acho que ninguém estava mesmo à espera que fosse agora, fosse quando fosse, porque o Taylor Jenkins tem sido um dos melhores treinadores desta liga. O trabalho que ele tem tido em Memphis tem sido incrível, porque já treinou equipas boas e equipas péssimas e conseguiu sempre desenvolver bem esse tipo de jogadores. Mas, enfim, alguma coisa aconteceu. Acho que não saberemos tudo, mas isto foi muito surpreendente. Era um dos treinadores mais antigos, vamos dizer assim, antigos no sentido de estar mais tempo na equipa.
Lá está, claro, temos Eric Spoelstra, Popovich, Steve Kerr e por aí fora, e ele era dos mais E também, só para dizer, nós estivemos a falar do nome dele durante bastante tempo para um forte candidato Sim. a treinador do ano, Yeah, muito yeah, devido àquilo que foi a época anterior e que estava a ser esta época, portanto, sim, sim, é sim, ainda sim. mais surpreendente. Yeah. Martim, também gostava de saber a tua opinião sobre este despedimento. Sim, epá, fazer isto rápido. O Taylor Jenkins é o segundo treinador da história que é despedido com o maior número de vitórias no momento em que é despedido. Apenas o Larry Brown com 47 vitórias, que foi despedido em 82-83 nos Nets, tinha mais vitórias que o Jenkins quando foi despedido. Também, obviamente, porque a época estava quase a acabar. Pois. O Larry Brown também foi despedido já mais tarde, foi com 76 jogos jogados. São os únicos dois é o único caso que acaba por ser mais extremo que este em ambas as direções. É óbvio que isto estava para acontecer. Claramente isto começou a ser planeado com muita antecedência. A verdade é que trazer dois adjuntos que ele não queria nem pediu, que acabaram por reestruturar completamente o ataque, não é o sinal de um treinador com imensa força. Agora, é também um enorme desrespeito, na minha opinião, ao Taylor Jenkins isto acontecer nesta fase, sendo a oportunidade de ir aos playoffs, tendo em conta que ele é despedido quando os Memphis têm o 5º melhor net rating, o 6º melhor ataque e a 10ª melhor defesa. E eu entendo que o Ja Morant não estava a gostar deste ataque, tudo bem. O ataque era a parte que não era da parte do Jenkins. Yeah. Portanto, o Isalo. Yeah. Portanto, tudo isto é simplesmente dizer que a bala é um bocado forte, até porque está. Se o Ja Morant tinha uma excelente relação com ele, os resultados eram bons, seria a tradição normal deixar o treinador acabar a época neste contexto, tendo em conta que a época estava a ter algum sucesso, apesar desta fase pior de forma. Parece-me apenas um desrespeito, tipo, deixar claro o quão pouco havia confiança neste homem, porque é despedi-lo agora depois de redefinir o staff dele no verão contra a vontade dele. Portanto, não havia muito mais a fazer aqui. É o meu comentário. Eu tenho pena pelo Taylor Jenkins, é o treinador que eu tinha como treinador do ano até ao mês passado. Portanto, vou ter de repensar nisso, apenas por decisões que me custam compreender serem feitas desta forma, mas é a vida. Normalmente treinadores têm sempre uma posição um bocado ingrata na NBA no que toca não importa o que fizeste antes, não é esse o mérito que conta, é o que eles acham daqui para a frente que define a tua segurança de trabalho e claramente já não havia mais confiança no Taylor Jenkins depois de ser estes vários anos lá, e é o quinto, e já agora para clarificar, é mesmo o 5º treinador com mais tempo numa equipa neste momento na NBA. Exato. Ele estava na equipa desde 2018, embora a primeira época ele era assistant e depois, a partir de 2019, é que assumiu, digamos assim, lá está, o cargo de treinador principal. Foi quando veio o Ja Morant, basicamente. Passou o cargo para treinador principal quando veio o Ja Morant e até começou bem. Vocês lembram-se que ele foi até ao play-in nesse primeiro ano, 2019-2020, da tal bolha até, foi na bolha, em que acabaram por ser eliminados pelos Portland Trail Blazers no play-in. Mas sim, é um bocado ingrato estas questões de despedimento, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele vai ter espaço. Quando houver um despedimento qualquer de outra equipa, ele vai ser mais cobiçado. Muito bem, vamos arrancar para as defensive teams, sem mais demoras. Martim, passo para ti então. Há umas demoras que eu tenho umas honorable mentions para mandar antes de começar a dizer os meus jogadores. É mais no final? Podias dizer no final. Não, porque eu depois não vou falar destes nomes. Eu vou só falar de nomes que interessam depois. Não, pronto, mas pode ter já aqueles, não faz mal nenhum no ecrã. Okay. Vou dizer as minhas honorable mentions. A equipa honorable mention é o Derek White, que num ano em que está a esforçar-se, digamos, um bocadinho menos, como toda a defesa dos Celtics, continua a ser um dos grandes rim protectors na posição dele na NBA, continua a ser um defesa que podes contar todos os noites para trazer impacto positivo daquele lado. Tem o Dorian Finney-Smith, que é no fundo a cola inteira da defesa dos Lakers desde que eles começaram a dar a volta, que acho que é um ano completo disto e teria melhor consideração para isso. Bam Adebayo, que está a ser um ano estatisticamente um bocado estranho, mas muita coisa estranha está a acontecer em Miami. Eu vou deixar aqui ainda tipo uma honorable mention pela defesa que eu sei que ele é, apesar disso. Anthony Davis, que nem se qualifica, mas que mesmo que se qualificasse, se estás nesta equipa, mesmo que te qualificasse, não estavas na minha equipa. É por isso que és mesmo honorable mention e não outra coisa. O Anthony Davis e o Isaiah Hartenstein são os meus dois jogadores que poderiam qualificar-se e eu mesmo assim não os tinha. Apesar de não terem chegado ao critério. Depois tenho a minha equipa de non-qualified, que é os 5 gajos que estariam claramente nestes 10 se houvesse possibilidade de os meter. Que é o Chris Dunn, que é o Alex Caruso, o Oscar Thompson, o Chet Holmgren e o Victor Wembanyama. Todos jogadores que eu teria garantidamente
nas minhas equipas de All Defensive e que nenhum deles pode participar. O Chris Dunn jogou jogos suficientes, simplesmente teve vários jogos com 19 minutos e meio, que é abaixo dos 20 minutos necessários para se qualificar dos 65 jogos. Portanto, um bocadinho frustrante, mas de qualquer das formas fica nesta non-qualified team. Vamos então falar a sério da segunda equipa. Do lado dos jogadores de perímetro, eu tenho Dyson Daniels. O Dyson tem sido até falado como potencial defesa do ano na NBA. Parece-me um pequeno exagero. Os Hawks, apesar de tudo, são piores defensivamente quando ele está em campo do que quando ele não está em campo, mas isso tem apenas a ver com a natureza do tipo de defesa que ele é, que infelizmente não chega para carregar equipas como uma âncora. Agora, para o que ele faz, ele tem sido totalmente elite. Os números de steals e deflections vão quebrar todos os recordes. É um orgulho finalmente vê-lo ter a oportunidade de mostrar a defesa que eu sempre soube que ele era, mas que não havia espaço em New Orleans para se desvendar, e agora vai finalmente ter uma All Defensive Selection totalmente merecida. Se fosse um jogador que se calhar mais capaz de proteger o interior, se fosse um bocadinho melhor num 1 para 1 comparado com algum dos outros jogadores que eu vou mencionar no mesmo tipo de posição, poderia estar mais alto, mas indiscutivelmente tem de estar nesta lista. O meu jogador de perímetro da second team é o Toumani Camara, que já faz tudo o que lhe pedem e mais alguma coisa. Se é preciso guardar o Jokic, está bem. Se é preciso guardar o Ja Morant ou o Steph Curry, está bem. Não interessa. Ele vai lá e ele faz um excelente trabalho. É geralmente uma pessoa incrivelmente disruptiva. Os números, se calhar, de box score às vezes não gritam isso assim tanto, mas é simplesmente uma pessoa com um incrível controle físico para... Não só tem o tamanho e a envergadura para tal, como depois tem um excelente controle físico para fazer close-outs e manter-se na posição certa. É bastante inteligente na maneira como ataca cada um dos seus matchups. Portanto, tem sido uma peça absolutamente incrível. Vai haver muitas All-Defensive Teams na carreira dele e espero que seja reconhecido já com este ano, apesar disso não estar garantido, até porque, pronto, eu acho que ele vai ser subvalorizado perante jogadores tipo o Shai Gilgeous-Alexander, que têm mais mediatismo para este tipo de prémios. Jalen Williams, provavelmente um dos vários jogadores do Thunder que merece estar considerado para este tipo de posições, e a verdade é que o Jalen tem sido um bocado o segredo para esta versatilidade ser à volta de 12 posições, para haver alguém que consegue dar rim protection mesmo quando tens lineups durante muito tempo que não havia Isaiah Hartenstein e não havia Chet Holmgren. Estava lá o Jalen a fazer excelente trabalho a defender jogadores maiores ou a defender na pick and roll, o big, o 2 para 1, portanto ele consegue fazer tudo um pouco. Principalmente agora vai ter a oportunidade de ser simplesmente muito mais um disruptor, um defesa fora da bola para ajudar e para roaming, e ele também tem muita essa habilidade. Os Thunder vão estar ainda mais representados nas minhas All Defensive Teams, mas este já tinha de estar, para além dos dois que eu tinha nas non-qualified, portanto há muito, e um na Honorable Mention, há muito OKC, e o que faz todo o sentido para essa defesa histórica. O Draymond, o Rudy Gobert está aqui porque, assim, isto não é o Rudy de outros anos, não é, mas não deixa de ser uma boa parte do que era. E a verdade é que ainda continua a ser um dos jogadores mais impactantes da defesa que existe por aí, de todas as formas que já se sabe que ele faz. Cyril, há aqui um erro. O Draymond Green não está na minha segunda equipa. Então enganei-me, então. Peço desculpa. Nesta posição estaria o Jaren Jackson. Ok. Que em tempos teve o meu top 3 de Defensive Player of the Year. Entretanto desceu para quarto lugar. E como são três jogadores... Certo. Da primeira equipa está o Draymond Green, enganei, foi engano meu. E como os três jogadores que têm à frente são todos frontcourt, o Jaren desceu para esta segunda equipa. O Jaren tem recuperado muito daquilo que foi a sua forma defensiva no ano em que foi Defensive Player of the Year, e que parecia ter sido um bocado diminuída no ano em que Memphis teve também uma época catastrófica. Não é? O que acabou por baixar um bocado a margem dele e puxar um bocadinho para baixo foi apenas uma conjunção, que é o problema de faltas que ele tem, que continua a ser uma questão. Há muitos jogos em que há demasiados jogos, pelo menos para um jogador deste nível, em que isso continua a ser um problema, que lhe está a roubar minutos e está a roubar tempo e impacto. E a verdade é que o Jaren Jackson é provavelmente o pior ressaltador que existe na posição dele, e isso defensivamente, quando estamos a falar de margens, quando há muitos jogadores a disputar por aqueles principais lugares de Defensive Player of the Year, eu vou usar isso como também uma margem no que toca a solidificar posse de bola e a fechar ataques ofensivos. O Jaren é um excelente jogador, mas por agora ficou na second team apenas por uma questão de posicional, porque eu ainda faço 2 backcourt defenders e 3 frontcourt defenders. Muito bem. Gonçalo, passando para o teu. Diz se eu enganei-me. Atenção, eu acho que não enganei-me no teu. Está-te direito? Ok. Está certo, sim.
Sim, então pronto, a minha segunda equipa, eu não tenho honorable mentions porque eu pensei, bem, tenho que fazer sobre duas equipas e chega e já é pedir muito. Portanto, na segunda equipa, Dyson Daniels, como não acrescento muito aquilo que o Martim já mencionou. Acho que, como ele já disse, também nós temos a oportunidade de também falar isso no grupo do WhatsApp. Também é complicado ser a âncora defensiva que os outros defesas que são considerados para estas conversas, o impacto deles que eles têm na sua própria equipa, sendo mais um jogador mais de perímetro, um jogador mais da posição de base, que é o caso do Dyson, acaba ser aqui um bocadinho mais complicado para ele conseguir estar noutras conversas que não apenas em All Defense Team, que, atenção, já é muito bom, mas obviamente que havia, e no início da época principalmente, havia muito aquele impacto inicial de ver o Dyson como um potencial Defensive Player of the Year, mas é o que é, e Olha, acho e que a desculpa época dele mesmo assim está a ser muito boa. só corrigir uma coisa que, entretanto, o Dyson já virou e a defesa já é melhor que o Henley Campo, é 0.5 pontos melhor que o Henley Campo do que fora, portanto, ele nos últimos dias virou isso, portanto, pronto, aquela afirmação que eu disse há bocado estava falsa, mas pronto, é 0.5 pontos por 100 posse de bola a diferença, não é à volta pronto, de neutro. É quase neutro. Sim, É quase, sim. é quase neutro. Pronto, depois, obviamente, aqui tem o J-Dub. Acho que é um bocadinho a âncora, digamos assim, desta equipa. Também uma equipa que tem tido muitas ausências, principalmente nesta questão, nesta vertente mais defensiva, nesta vertente mais de jogadores do OKC mais com maior potencial de poder atingir este nível de All Defensive Teams. Obviamente havia Chet, havia o Arkansas que o Martim já mencionou que não estão elegíveis, pronto, já não se consegue qualificar e não estão elegíveis para integrar estas All Defensive Teams. Mas acho que o Gira, por toda a sua versatilidade, como o Martim mencionou, faz um bocadinho tudo e o bocadinho tudo que faz de forma excepcional, o que é absurdo para um jogador deste calibre. E é continuar a vê-lo a crescer, porque acho que isto só vai continuar a crescer e isso é um pesadelo, digamos assim. Depois, tenho aqui o Toumani Camara, também pelos mesmos motivos que o Martim mencionou, uma equipa de Portland que nos últimos meses tem estado particularmente melhor, tem estado no seu geral, acho que a jogar um bom basquetebol, também a defender bem, e acho que muito também tem sido aqui devido a este rapaz que aqui está, como o Martim mencionou, faz um bocadinho tudo e bem, e acho que nesse aspecto acaba por ter aqui, por merecer e muito, fazer parte desta second team. Depois, tenho aqui o Triple J, muito também pelo... eu entendo que como eu já tive a oportunidade de o dizer no grupo e também aqui no podcast, eu creio que também já tive a oportunidade de o dizer, não é dizer que ele está a ter uma melhor temporada ofensiva do que defensiva, não é menosprezando a época defensiva dele, está a ser muito boa. Continuo-me a preocupar não só a questão dos ressaltos que o Martim mencionou, também me continua a preocupar a questão das faltas por jogo, que eu acho que ele o timing das faltas e o timing, pronto, parece-me que ele nesse aspecto ainda tem de melhorar um pouco. Foi aqui um bocadinho complicado nesta questão, nestas últimas duas vagas, para o Jaron Jackson, como também para o Zubac. Mas, novamente, acho que está a ser o melhor jogador da equipa de Memphis este ano, sem sombra de dúvidas, tanto no ataque como na defesa. Também muito, o ataque tem sido muito em volta do Jaron Jackson. Também a defesa está aqui muito sobre ele, e acho que ele também tem cumprido bastante bem o seu papel. Tenho o Zubac, novamente, aqui nesta situação. Eu estava aqui um bocadinho numa entre o Zubac ou o Rudy Gobert para esta segunda equipa, e em termos, atenção, não tenho as estatísticas todas em minha posse, atenção, mas eu gosto muito da equipa dos Clippers, acho que já tive a oportunidade de o dizer, se não disse em podcast, digo agora, eu gosto muito desta equipa dos Clippers, mesmo sendo, pronto, a equipa da cave, como eu costumo dizer. Mas principalmente porque não é dizer que os Clippers sem o Zubac continuam a defender de forma elite, nada disso. Acho que eu optei mais aqui pelo Zubac para a second team do que para a primeira, muito pelo impacto
que a equipa tem quando o Zubac não está em campo, ou quando, por exemplo, o Rudy Gobert não está em campo, na equipa dos Timberwolves, por exemplo. O Zubac tem feito uma temporada excepcional, já o ano passado o tinha feito, já há 2 épocas também o tinha feito, tinha passado aqui um bocadinho por baixo do radar, digamos assim, em termos de votos para as All-Defensive Teams, mas está a ser possivelmente dos melhores rim protectors da NBA na sua posição neste momento, mesmo tendo em consideração a malta que não está elegível ou a malta que não está qualificada para este tipo de equipas, para este tipo de prémios, mas o Zubac está a ser um jogador absolutamente incrível, o impacto que ele tem no nível defensivo, tanto não só no jogo interior, mas também na aproximação um bocadinho mais ali ao pintado, também consegue também ali de certa forma influenciar o ataque da equipa adversária para garantir que as coisas não correm de acordo com aquilo que o adversário quer, mais por isso, por essa questão, e também porque a equipa dos Clippers parece-me que é mais completa do ponto de vista defensivo. Acabei aqui por dar aqui um bocadinho a second team para o Zubac, mas novamente, excelente época para ele. Acho que é curioso porque temos sempre aqui 7, 8 nomes que seguramente estão nas all-defensive teams de muita gente. Depois é aqui uma questão de saber em que equipa é que se coloca cada jogador. Acabei aqui por optar pelo Zubac para a segunda equipa. Muito bem. Agora passando para os meus, já agora menções honrosas, embora minhas menções o Martim já basicamente disse quase tudo, mas já agora fica para a minha team que esteve perto não, é aquela equipa do não, é 911 ou que esteve perto para ser elegível, que é, lá está, pus o Nembard, que estavam, mesmo se jogar os jogos todos, ficava um jogo na mesma para não estar inelegível, exato, por causa dessa cena dos jogos dos 20 minutos, blá blá blá, porque eles fizeram os jogos todos agora, mais 20 minutos até o final da época, faz 61. E na regra já do Defensive Teams tens de fazer 62 jogos com mais 20 minutos e o Nembard, mesmo se jogar agora que estamos a gravar, até o final faz 61. E pelas minhas contas, fiz isso. Só se a NBA contar os 19 mais 30 e tal, 20 minutos. Não sei. Porque há um jogo que ele fez isso. Mas pronto, tem o Nembhard, tem o Caruso. O Caruso e já agora o Nembhard também tem, porque realmente aquela defesa dos Pacers, só alguns é que defende, mas o Nembhard, dos poucos defende muito bem. E por isso que eu meti aqui, coitado do rapaz, tem que se esforçar por quase todos os jogadores da equipa, mas pronto. O Caruso é o Caruso, como estava a dizer, o Sam Thompson, que teve aquele problema que nós já mencionámos algumas vezes no início, que temia-se até o pior, e regressou, e agora, claro, no início estava ali um bocado a recuperar a forma física, ritmo competitivo, mas agora nesta segunda metade da época que estou a gostar bastante dele, e sinceramente não fica assim muito atrás do irmão, sinceramente, no Amen. Claro que tem algumas diferenças, mas não fica assim, no overall defensivo não fica assim muito atrás. Depois eu tenho o Anthony Davis que, pronto, ficou marcado com aquela troca do Luka Doncic, e isso mesmo assim não podemos esquecer, por exemplo, naquela fase que ele teve nos Lakers, que realmente estava a ser o Anthony Davis e continua a ser um dos melhores defensores da liga, por amor de Deus, não é? E é por isso também está aqui nas menções honrosas. E por fim o Wembanyama, pronto, se não fosse esta questão de lesão, ele ganhava isto do defesa do ano e primeira equipa, fácil. Sinceramente. E também o Chris Dunn, o Martim também mencionou, que era o jogador que estava em dúvida entre ele e o Nembhard para meter, mas também fica aqui referência ao Chris Dunn, que pá, é uma carraça e é um bom parceiro para o James Harden, sinceramente, porque alivia o trabalho defensivo do James Harden, que nem uma maneira, mesmo a fechar jogos, o Ty Lue, mesmo que ele esteja com 5 faltas, o Ty Lue confia nele e continua a estar em campo, porque realmente ele lá está em jogos que é para fechar no nível defensivo. Realmente o Dan dá muito jeito mesmo naquela defesa de perímetro. Mas pronto, passando então para as minhas equipas agora, a second team, comecei com o Derrick White, tinha muitas dúvidas, porque lá está uma diferença que eu tenho das vossas equipas com a minha, o Jalen Williams, eu não meti porque era um dos jogadores que estava em dúvida entre ele e o Derrick White, mas eu acabei por meter o Derrick White, gosto muito dele, e também quando eu estive a ver a questão das equipas, ou seja, as melhores equipas defensivas, eu estava assim, bem, se não meter ninguém dos Magic nem ninguém de Boston, basicamente 2 equipas do top 5 dos ratings defensivos não está representado. E eu, pronto, embora o jogo que em si está a fazer uma época defensiva do caraças, é verdade,
e que eu percebo claramente quem meta dois jogadores ou até três, embora o Caruso não está elegível, mas pronto, mas para a malta que está não liga para os números de jogos e mete ao Caruso, ou outros jogadores, ou o Shea, por exemplo, como o Martim mencionou, eu compreendo perfeitamente, mas eu acabei por meter o Derek White, mas quem puser Jalen Williams eu percebo, eu acabei por meter aqui o Derek White para ter uma espécie de representação de uma das equipas do top 5, que é os Boston Celtics, estão pelo menos acho que ainda estão no top 5 do rating defensivo. Já nos meus Magic, pronto, não tem ninguém porque Suggs está lesionado e pronto. E Jonathan Isaac também não está elegível e pronto. E é uma equipa claramente, tirando essas referências, depois o resto é muito à base da defesa coletiva. Depois pus o Lu Dort do jogo Oklahoma City Thunder. A diferença com vocês é que vocês fizeram Dyson e eu pus o Lu Dort, porque também estava em dúvida entre o Lu Dort ou o Dyson, na altura que fiz na semana passada isto, mas acabei por aqui o Lu Dort, que é uma carraça, principal referência defensiva do Oklahoma City Thunder, e sim, é o melhor defensor de perímetro do Oklahoma City Thunder. Não é o Shea. A malta que diz, é o Shea, é o MVP porque é a melhor referência defensiva, não sei o que mais, é o que para tudo, não. Quem apanha os piores jogadores é o Lu Dort. Acho que ele no ano passado era isso e eu acho que este ano continua a ser ele, pelo menos o que eu tenho visto é ele, da equipa, e realmente pá, está aqui nas minhas equipes e é dos melhores defensores de perímetro da NBA, isso não há dúvida nenhuma. Depois, Camará já foi mencionado por vocês, é um jogador extraordinário, como o Martim diz, a nível físico, pá, agilidade, reflexos, instinto defensivo, um bocado como os Thompson, James Thompson, e ele sabe defender, lá está, como o James Thompson, sabe defender de 1 a 5 quase, sempre para Jokic, sempre para Haliburton também, Curry, Jamorant e por aí fora. Não há problema nenhum, ou mesmo os wings mais fortes, ele também não tem problema nenhum defender os wings, tipo LeBron James e por aí fora. E ele realmente é um defensor que faz tudo e é realmente dos grandes aspectos positivos dos Portland Trail Blazers, que tem tido mais aspectos positivos, não é só ele. Mas na defesa ele, é como o Martim diz, sinceramente, ele vai estar em vários all-defensive teams e se calhar não vai ser o único dos Portland Trail Blazers. Estou à espera ali num certo rookie Donovan Clingan, claro que este ano era cedo, mas daqui uns anos, estou a dizer para o ano, mas daqui uns valentes anos também seja um candidato crónico para estar nestas all-defensive teams. Depois, os meus dois jogadores que eu tinha que meter aqui dois postos porque realmente não. O Zubac tinha que meter, embora também tinha dúvida entre ele e o Jaren Jackson, mas o Zubac já foi comentado muito aqui, é a âncora defensiva destes Clippers, a principal referência defensiva destes Clippers, e que realmente espero que seja pela primeira vez, finalmente tenha uma All Defensive Team, não tem nada, sequer, nada, mesmo, nada, e ele finalmente tenha isso, já no ano passado, acho que já merecia, sinceramente, mas acho que este ano finalmente vai ter e realmente ele merece aqui ele é croata, exato. Ele é croata. Eu confundo ele com ser sérvio ou croata, mas acho que ele é croata. E por fim, Rudy Gobert, que tal como a Martins, não está a ser um ano assim Rudy Gobert, de defensive player, sei que mais, mas continua a ser um grande defensor. Pá, e continua a estar aqui nos top 10 melhores defesas da liga. Ponto. Não há, mesmo que a época dos Timberwolves esteja assim um bocado abaixo, digamos assim, e também no aspecto defensivo, mas sinceramente não é muito por culpa do Rudy Gobert, sinceramente. E por isso eu meti aqui na mesma nas second teams. Agora, avançando para a first team, Martim. Este está correto. Este está correto. Está correto. Pronto, eu tenho o Amen Thompson, é na minha first team. O Amen é, obviamente, um atleta que quase não há nenhum outro jogador na NBA que consegue igualar. E a verdade é que isso torna-o não só incrivelmente versátil, como incrivelmente disruptivo. É provavelmente é já um dos mais disruptivos defesas na NBA longe da bola. A maneira como ele consegue aparecer em linhas de passe, como consegue causar caos, como consegue aparecer em todo lado. O impacto é um bocado inegável. E eu vi no primeiro podcast em que o Zach Lowe voltou agora com o Bill Simmons, há um momento em que eles mencionam que o Amen Thompson é um caso já não muito frequente de quando alguém sai lesionado e de repente alguém é promovido a starter. Nesse caso o Jabari Smith foi lesionado e o Amen foi promovido a starter, e imediatamente já se percebeu, ok, o outro gajo deixou-se a starter a partir de agora. Já não há muitos casos desses e o Amen Thompson foi um caso desse esse ano. O Dort está na minha first team porque eu não tenho outra forma de explicar isso senão ele tem sido o melhor defesa na bola na liga inteira este ano, e não há ninguém que eu tenha visto que esteja
provavelmente capaz de contestar isso. Na minha métrica, ele também lidera a on-ball perimeter defense por uma margem um bocado porreira. Não havia grandes dúvidas que para mim tinha de estar aqui. Acaba por ser o representante mais destacado da equipa dele, apesar de eu considerar que a âncora da defesa muitas vezes é o Jalen Williams. Não há nenhuma defesa que tenha sido mais impressionante no seu papel do que o Dort, no qual acho que ele foi mesmo o melhor da NBA nesse estado. As 3 de front-court, eu vou ser muito honesto, são o meu top 3 Defensive Player of the Year e eu não sei muito bem o que fazer com isso neste momento. O Draymond está em terceiro neste momento, principalmente porque jogou menos que os outros. Porque é um jogador que neste momento não pode falhar um único jogo até o fim da época se quer ser elegível para estar aqui. Exato. Mas é um jogador que, desde que a troca do Butler aconteceu e no primeiro mês de outubro até naquela primeira metade de outubro, naquele primeiro mês da época, que é de meio de outubro a meio de novembro, e desde a troca do Butler, ele tem sido o melhor defesa da NBA. Eu estou confortável a dizer isto. Que não o Vitor Wembanyama, obviamente. Estou a falar daqueles que estão elegíveis de alguma forma. Ele tem sido o melhor defesa deste grupo. E a verdade é que se não fosse aquele slump gigantesco que aconteceu para a equipa toda e que animicamente também afetou muito a defesa do Draymond e obrigou a ser mais um jogador que tapa fogos do que necessariamente um jogador que pode ser agressivo com o seu lado defensivo, isso prejudicou um bocadinho a performance dele aqui. Agora, tem sido completamente incrível. E o Draymond a ser Draymond Green é estar em todo lado, é a quantidade de disrupção, de perceber, ok, é este o esquema ofensivo da equipa, eu vou para aqui e depois vou para aqui, faz três posições em que é um stunt para controlar a drive, é cobrir o passe para o big e depois ainda consegue se calhar ir com a mão e disruptar a terceira tentativa para teres uma steal ou uma deflection. É incrível, é uma máquina defensiva e o facto de ainda estar a fazer isto nesta idade, com o envelhecimento e com o declínio e com o claro decline, agora estou a faltar o termo em português, com o claro decline atlético que ele tem tido ao longo dos anos, é realmente de outro mundo. Declínio? É isso? Declínio. Declínio, sim, exatamente. Tenho o Zubac na minha first team e ele acaba por ficar à frente do Draymond e do Jaren também em parte porque se calhar pode não ser o rim protector que o Jaren é, mas é uma âncora se calhar mais reliable e com mais impacto este ano, exatamente porque evita faltas, é excelente ressaltador, muito bom a simplesmente a usar o seu volume em espaço para controlar a defesa na pick and roll. E a verdade é que ele jogou 73 jogos até agora, ainda faltam jogos, ele jogou 73, ele tem estado a dar isto todos os jogos, joga in, joga out, isto tem de contar para o Defensive Player of the Year, comparado com os jogadores que estão a tentar ao máximo ainda ser elegíveis para o prémio. E isso acabou para mim por ser um dos fatores de desempate. E a verdade é que de todos estes jogadores que estamos a falar, acho eu, que não há ninguém que tenha tido uma defesa em campo, digamos, melhor do que os minutos que os Zubac têm quando está em campo os Clippers. Não é o Draymond, o Gobert, o Amen, o Evan Mobley, a defesa, o jogador que tem tido a defesa com mais sucesso quando ele está em campo, obviamente que ele também tem uma estrutura defensiva muito boa à volta dele, é o Zubac, só que depois o Zubac também tem uma das melhores marcas da liga no que toca ao on-off do rating defensivo, que é comparável com, que acho que também é o melhor deste grupo de 3 jogadores que eu estou a considerar para Defensive Player of the Year. Portanto, mais que mérito do Zubac estar aqui neste grupo. O Evan Mobley, que acho que é o meu provisório Defensive Player of the Year neste momento, tem sido principalmente porque ele já ano passado, não há preciso justificar muito mais do que justificou no passado quando ele ficou em segundo lugar. Já se sabe o que o Mobley tem, o talento defensivo que ele é e os instintos que ele tem desde que chegou à liga. E a verdade é que ele é melhor rim protector que nunca. A sua rim protection está melhor que nunca este ano. Tem a ver com, obviamente, força e experiência, tem a ver com o seu desenvolvimento a tornar-se mais um poste real do que um jogador que está a apoiar um poste. E portanto, esse crescimento tem sido notório. É se calhar o melhor rim protector deste grupo que eu tenho aqui. Se formos ver os números, pelo menos, de como está a afetar lançamentos à volta do cesto, tem sido absolutamente incrível. Se me derem 3 segundos para conseguir dizer um número em concreto, em vez de estar aqui só a mandar o bitite. Sim, as equipas estão ele está a afetar neste momento os lançamentos em 6 feet à volta do cesto em 9.2%, que é uma marca incrível, e a contestar uma grande quantidade deles também. Portanto,
o impacto é notório. Acho que tem havido algum decline, quer dele, quer do Jaren, na verdade, nos últimos 2 meses, face ao que foi o grande bulk, a grande duração da época, o que me deixa um bocado insatisfeito com todo o estado que está o Defensive Player of the Year. Não há ninguém que eu esteja muito satisfeito em dizer não, é esta pessoa que é a escolha certa. O Mobley acho que tem tido algum decline ao longo do ano no que toca a defender no perímetro. Acho que tem sido um bocado mais fácil do que seria de esperar com ele conseguir fazer um blow-by e passar com a penetração, ou até conseguir algum espaço para fazer um step back. É algo que eu estou menos habituado a ver com ele do que tem acontecido recentemente. Também está relacionado com muito com os Cleveland não estarem tão dominantes como estiveram tanto a maioria do ano, no qual eu acho que se viu um bocadinho menos disso. Mas por agora, provisoriamente, e também porque o interior defense ele está melhor do que nunca, eu vou votar no Evan Mobley. Ok, muito bem. Gonçalo. Sim, não há assim propriamente grandes mudanças, só ali na questão comparando com a equipa do Martim, só ali a questão do Rudy Gobert, entre o Rudy Gobert e o Zubac, mas já expliquei o porquê. Amen é o melhor defesa, é o melhor jogador, é o melhor tudo na equipa de Houston. Foi daqueles jogadores que, como o Martim disse, aproveitou ali muito bem ali a lesão do Jabari, porque ele no fim de contas está a fazer de certa forma a posição do Jabari, sem estar propriamente a fazer, digamos assim, numa equipa que continua a ter até mesmo com a ausência do Fred VanVleet, esta equipa na altura do início da época tínhamos apenas o Amen Thompson e o Tari Eason a aparecer muito mais a partir do banco, a surgir a partir do banco, era ser ali um bocadinho aquela rotação do terror, digamos assim, porque eles entravam dentro do campo e provocavam o caos, e ainda continuam a fazê-lo. Só que agora o Amen tem mais minutos para poder provocar ainda mais caos, o que é ainda mais engraçado de se ver. Mas pronto. E só melhor recentemente, jogador, só neste último mês é que ele deixou de ser elegível para ser Sixth Man of the Year, porque senão provavelmente também era dele. Pelo menos para mim seria dele, se ele tivesse sido elegível para isso. Foi a onda da carruagem, estou seguro que sim. Sim, ele já tem mais de metade dos jogos a titular, por isso. Yeah. Sim, mas isso, aí está, foi só agora. Foi quando, lá está, foi quando na fase que estavas a falar de quando foi o Jabari Smith lesionou e ele passou para titular, depois nunca mais. Nunca mais claro. Depois, o Dort, como o Martim já mencionou, está a ser dos melhores defesas de perímetro da liga inteira, está a ser dos melhores on-ball defenders da NBA. Está a ser absurdo. Já o ano passado o tinha sido. Acho que um bocadinho desde as últimas épocas que ele tem sido claramente um excelente defensor de perímetro, ainda mais agora com esta equipa do OKC. É incrível que ele, mesmo com estas adições dos últimos tempos, tanto Caruso como Hartenstein, etc., continua a ser uma das principais peças defensivas nesta equipa e continua a manter a sua consistência defensivamente, e é notável aquilo que ele continua a fazer, e merece claramente a menção para a First Team. Depois surge aqui o Draymond. É curioso porque o Martim há pouco falou no top 3 dele e o Martim agora vai me crucificar, mas eu não tenho o Rudy Gobert no meu top 4 para Defensive Player of the Year, porque os meus outros dois estão na second team. Enfim, isto é muito complicado de explicar, não vale a pena. Como é que isso funciona? Não, Gonçalo, não escuses de dar explicações. Martim, já tiveste um defensive player que estava na second team. Pronto, Marco Gasol, por isso. Mas eu achar que isso é estúpido, continua tipo, e tracks com o que eu estou a te perguntar agora. Não vale a pena, depois explico. Tenho o Draymond na first team. Novamente, aquilo que ele tem estado a fazer, acho que tem sido claramente. Talvez se voltamos um bocadinho àquela época em que o Draymond era o melhor defesa da NBA, e apesar dos fatores que o Martim mencionou, do fator idade, fator física, etc., tudo e mais alguma coisa, continua a manter e muito bem o seu nível. Uma equipa dos Warriors também tem
defendido muito bem ao longo de toda a época, não só muito devido ao Draymond, mas também, obviamente, a questão do Pods ajudou bastante. A adição de Jimmy Butler também foi uma excelente adição também do ponto de vista defensivo. Mas o Draymond cada vez mais confortável neste papel, acho que é claramente o papel que o Draymond mais gosta e que se consegue tirar mais sumo, digamos assim, do Draymond Green. Mas nesse aspecto acaba aqui por estar na minha primeira equipa. Gonçalo, se me permites, só para relativamente ao Draymond. Isto porque bolas, esqueci-me do que ia dizer. Porra, isto é mesmo estúpido. Isto foi mesmo. Não faz Eu esqueci-me do que ia dizer. E eu acho que isto era importante. E estou. Ah, sim, já sei, desculpem. Eu acho que não vi nenhum jogo defensivo mais importante este ano do que o Draymond contra os Bucks a defender tipo, o Giannis basicamente sozinho. Foi todo o trabalho dele, as movimentações dele, toda a ajuda que ele fez ao Giannis quando foi preciso, todas as marcações diretas que ele fez ao Giannis quando foi preciso. Eu acho que não vi um jogo defensivo numa performance defensiva mais importante este ano, juro. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, Draymond está aqui, é merecido e welcome back, I guess, porque pronto, teve fora um bocadinho destas conversas, embora nunca tivesse deixado de ser um excelente defesa na NBA, mas bem-vindo novamente a estas conversas para Defensive Player of the Year e também obrigado ao MB por permitirmos poder ter o Draymond Green nesta conversa. Não é desejar que o MB fique mais sempre lesionado, mas vocês percebem. É bem estranho a ideia Depois, ele ter ficado favorito nas odds. Tipo, isso por acaso é bem estranho para mim, ainda não consigo perceber como é que isso aconteceu do nada. Um bocado porque ele manifestou isso. foi do nada. Não, foi pós as declarações dele. Agora, digo uma coisa. Não vou ficar triste se o Draymond Green acabar a carreira com 2 Defensive Players of the Year em vez de um para representar o que este gajo foi, honestamente. Embora Até nas odds esta semana já baixou, embora a tendência dele continue a ser negativa. A odd passou de menos 175 para menos 115. O Evan Mobley passou de 140 positivos para 100. Ou seja, isto está. A casa de apostas já está a saber ali um. Estão a aproximar e eu continuo a não achar que vai ser o Draymond, mas aí está. Ficaria bastante feliz pelo que representa para o legado dele do que ele fosse. Não que, aí está, ninguém acha o time Duncan um defesa pior lá porque nunca ganhou um Defensive Player of the Year, não é? Não acho que é isto que vai afetar, mas simplesmente se o Draymond ganhar não é não merecido. Exato. Já agora, o Jaren Jackson saiu totalmente fora. Ele antes estava perto e até uma fase que acho que estava favorito, até à frente do Evan Mobley, mas agora já tipo, saiu fora. E é o Dyson Daniels, que está em terceiro no pódio, vamos dizer assim. Dyson Daniels ou Ludort, agora estou em dúvida entre os dois. Agora, mas pronto, whatever. Eu só queria dizer que o Jaren Jackson estava ali mesmo ali com o Evan Mobley, ombro a ombro, e agora já está fora do top 4 na casa dos apostas. Sim, depois, Rodrigo Gobert, apesar de, como vocês disseram, a época defensiva não está a ser do nível em que nós temos habituados quando ele venceu, tem vencido o prémio do Defensive Player of the Year, mas acho que o impacto dele, novamente, a equipa dos Wolves, quando ele não está em campo, defensivamente aquilo não me inspira grandes confianças. E, obviamente, quando ele está aí, cambiou-se claramente o impacto defensivo que ele tem nesta equipa. Até os jogadores do perímetro sentem, tipo, desculpa, Gonçalo, até os jogadores do perímetro sentem, tipo, bem, se nós fizermos merda, não temos ali aquele backup atrás de nós. Não rola ninguém. Exatamente. Mas pronto, é os Wolves, é o que é, e pronto, anda muito à volta deste gajo num ponto de vista defensivo e continua a ser. Depois tinha o meu Defensive Player of the Year, que é o Evan Mobley, pelos motivos que o Martim também mencionou. Acho que em termos de mobilidade, versatilidade, acho que está num outro patamar. Defensivamente está a ter, se calhar, não sei, não tenho as estatísticas à minha frente, mas está a ter possivelmente a melhor época defensiva dele desde que chegou à Liga. Atingiu aqui um outro patamar, obviamente, com a chegada do Kenny Atkinson, não só no ataque, mas também na defesa. Ele e o Jared Allen tem formado aqui uma excelente dupla defensiva no frontcourt, e não só o Jared Allen continua a fazer uma época sólida do ponto de vista defensivo,
mas também acho que a evolução, digamos assim, o crescimento do Evan Mobley tem sido claramente aqui um grande upgrade, digamos assim, para a época dele, e obviamente agora é interessante porque quando o Embiid ainda estava elegível antes da lesão, sempre tínhamos o Evan Mobley como o segundo classificado, se não estou em erro, nunca andava ali muito longe do segundo, às vezes terceiro, depois havia aquelas trocas com o Jaren Jackson, o que seja. Mas ele tem mantido muito essa consistência, nunca tivemos uma noite menos boa do Evan Mobley do ponto de vista defensivo, acho eu. E acho que isso é bastante notório e acho que ele merece muito vencer este prémio de Defensive Player of the Year, pelo menos este ano, porque depois os próximos 10 são do Embiid, coitado, não se lesionar, mas entretanto. Mas pronto, é esta a minha first team. Muito bem. Passando para a minha, Dyson Daniels eu pus aqui, porque, pá, um bocado como o Martim diz, os registros que ele tem de roubos de bola, deflections, é realmente impressionante. Ele atualmente está com 3.1 média de roubos de bola. Meu Deus, não estava à espera de ver isto. E eu acabei por meter aqui, embora, lá está, como eu disse, ali entre ele e o Dort estava ali na dúvida, mas acabei por meter aqui o Dyson. 10 anos, e acredito que vai também acabar por ser também quando for a votação, a malta, os jurados meterem ele na first team, porque aliás já se fala, embora acho, lá está, como já comentámos aqui, acho um bocado exagerado, ele está na luta para o prémio em si, mas para as All Defensive Teams acho que pronto, é ok. Estar ali na posição por cima de bases. Depois o Amen Thompson para mim está eu até o meto basicamente quase na candidatura, sinceramente. Pode ser um bocado puxado, mas ele realmente defensivamente é um monstro, completamente. Eu falei há pouco do Ozar, que não fica assim muito atrás dele, mas o Amen é instintos, é o atleticismo, é realmente impressionante. E estamos a falar de um jogador ainda bastante jovem. Lá está, nós estamos até já falámos das questões no episódio das surpresas, os Rockets e isso, uma equipa jovem e tal, e o Amen, pá, que é esse segundo ano dele e realmente meu Deus, está a um nível absurdo e vai estar, não está neste ano, nessas conversas, mas eu acredito que nos próximos anos vai ser aqueles candidatos crónicos para Defensive Player, tal como o Mbanyama, que também vai ser, obviamente, só se for questões de lesões, espero bem que não, e Evan Mobley, e eu acho que o Amen vai estar também lá, vai estar sinceramente lá, e realmente, pá, já vocês muito falaram dele, e só queria mencionar isso, e que está no lote até dos principais, lá está, dos candidatos principais para o Defensive Player. Draymond Green, eu não vou mencionar muito, porque pronto, vocês já falaram muito dele, sobre o Draymond Green, que realmente, pronto, não está, por acaso, ele não está nos meus candidatos principais, meus candidatos principais, lá está, os 3 finalistas. Eu pus Jaren Jackson, demora um bocado tremido, mas está o Evan Mobley, Jaren Jackson tremido e está o Amen Thompson, Draymond não está, mas pá, whatever. O Draymond Green, como o Martim falou, desde a trade deadline tem estado estupendo. Já antes era um bom defensor, mas acho que ele atualmente está, nestes últimos tempos, digamos assim, nos últimos 2 meses, tem estado realmente de nível espetacular. E os Warriors vê-se isso. Lá está, não é só a vinda de Jimmy Butler que melhorou a equipa, não. Acho que foi aqui o próprio Draymond Green que realmente melhorou o seu nível, ou seja, deu ali elevou mais um bocado o seu nível e realmente a equipa defensivamente agradece claramente com isto. Jaren Jackson, vocês também já comentaram e eu percebo completamente as questões das deficiências que ele tem, a questão esse problema sistemático da carreira dele, do problema das faltas, que ainda continua a aparecer, não é? Mesmo assim continua a ser um grande defensor, que sim, ele não é um poste, é? Acho que os Memphis Grizzlies aprenderam bem a lição de há 1 ou 2 anos atrás, que não pode jogar a 5, ele não tem, lá está, tem essas capacidades para jogar e também viu-se isso também quando estava na seleção e testaram isso na seleção dos Estados Unidos e realmente tem feito uma grande época, claro que é como nós estávamos a falar há pouco, no lado ofensivo fez uma grande época, mas ele continua a ser um jogador de registro, ou seja, é um jogador de perfil mais defensivo, obviamente, e com maiores qualidades nesse papel defensivo. Eu meti aqui na primeira equipa e, como eu disse, está das minhas principais candidaturas para a defesa do ano. Depois, para mim, o vencedor é tal como vocês, o Evan Mobley. Evan Mobley, pá,
já no primeiro ano dele de rookie já víamos que tinha capacidade para estar aqui nestas discussões. É verdade que ele agora este ano acredito que deva ganhar, embora, como eu disse há pouco, o favoritismo na casa de apostas estava no Draymond Green, mas a diferença está cada vez a reduzir. Mas é verdade que vai ser, atenção, esta vai ser uma oportunidade de ouro para ele, porque a seguir com o Embanyama, que espero, claro, obviamente, esteja sempre saudável e joga os 60 e tal jogos e por aí fora, vai ser mais complicado, mas o Evan Mobley, se não ganhar a defesa do ano, vai estar sempre ali nos finalistas. Ali, lá está, nos 3, é 3 ou 4, não é? Finalistas, mais ou menos. Do prémio, eu acho que vai estar lá e vai também estar aqui sistematicamente também aqui na primeira equipa e pronto, e se caso ele ganhar o Evan Mobley, pronto, vai ser um presente envenenado para os Cavs, porque o ordenado dele vai subir, quer dizer, é bom para o Evan Mobley porque o seu ordenado vai subir, vai passar de 25% do cap para 30% e pronto, e os Cavs vão ver a sua carteira assim mais um bocado tramada, o seu payroll, pronto, por causa disto, porque o Evan Mobley vai passar a ganhar tanto como por exemplo, o Donovan Mitchell também está a ganhar os 30%. Pronto. E é isso. Por isso, mais uma vez, nós estamos unânimes nesta questão dos prémios, não é? Desta vez, com defesa do ano, já estamos aqui unânimes. Vamos ver se no próximo episódio, que vai ser sobre os prémios, se vamos estar todos unânimes também, de todos os prémios, até o Clutch. Por isso, Gonçalo, prepara-te para o prémio do Clutch. Não, estou a brincar. Se quiseres preparar, prepara. Se não quiseres. Não vamos concordar no MVP, posso já prometer isso. Ui, isso. Ai. Isso. Eu acho que a conversa para MVP terminou na madrugada de ontem. Não, ora então bem, se calhar, para Clutch, se calhar concordamos. E eu, opa, yeah. é tal cena. Sim. Fica muito difícil quando tu vês o melhor jogador do mundo a jogar naquele nível. Epá, Que é um bocado isso, não é? é muito difícil dar alguém depois de ver o melhor jogador do mundo a jogar neste nível. Tipo, é muito difícil. Ora bem, digo-te já os meus. O Clutch, Austin Reeves, Most Improved Austin Pronto, Reeves. está bem, está Calma, bem. ainda não acabei. Sim. Defensive Player é o LeBron depois da troca do Luka. MVP do Jokic, também para não pensarem que isto é só o Lakers. Calma lá. E treinador do ano, o JJ Redick, porque isto é a prova que um podcaster também pode ser treinador da NBA, portanto, cá está. Exato. Estava a ver do Clutch, a pensar que era até o Trae Young. O Trae Young está na on fire, aquele jogador pequenino, mas não está não está no Só favorito. também para terminar, há bocadinho, depois Diz. podíamos avançar para Antes. a parte das coisas. Só duas notícias, são mesmo assim coisas muito rápidas. Força. Uma até foi durante a tarde, foi tinha vindo aquela grande disputa a nível de quem é que iria ser neste caso, quando é que os novos donos dos Wolves iriam assumir o Alex Rodrigues com o Mark Lord, exatamente. Mark Lord, exatamente. Já não vai haver aqui grandes disputas, já está tudo acordado. Vão ser eles mesmo. Pronto. Já sabia que eles iam ser os donos, não sabia muito bem quando e o timing, etc. Mas os. Sabes porquê que foi? Sabes porquê que foi? O Grant Taylor. Pronto, give up, tap out, pronto, fez o tap out, pronto. Yeah. Aquele velhinho, pronto, finalmente fez o tap out, mas pronto. Yeah. Pronto, foi por 1,5 bilhões. Era o acordo financeiro estava mais do que feito, era só mesmo mais uma questão da disputa legal, etc. Como queiram chamar, aquilo já ficou entretanto resolvido. Outra notícia, o Embiid que se reforme, está bem, porque ele vai ser operado ao joelho esquerdo na próxima semana. Vai ser reavaliado dentro de 6 semanas, que é como quem diz, a gente vê-se para o ano, vê-se na próxima época e depois vamos ver como é que ele volta. As melhores para o gajo, porque pronto, acho que tivemos aquela época incrível em que foi MVP. Eu acho que foi se calhar a única vez que vimos o Prime Joel Embiid, porque aquilo não está muito fácil. Eu acho que eu sei o que é que fazia no lugar dele. Se estivesse perante toda esta situação, sabia o que é que fazia, que era fazer a minha vida para o outro lado, vou pendurar os sapatos e vou arrumar isto.
pá, as melhores para ele, porque isto, pronto, já sabia que ele poderia ter de ser operado. Agora ficamos aqui com a confirmação por parte da equipa junto das fontes do Shams Charania, que ele iria ser operado possivelmente ao joelho. E também é só de mencionar que é a segunda cirurgia que ele tem no joelho no espaço de 14 meses. Portanto, é sinal que aquele joelho está pior do que o do Mantorras, porque o do Mantorras aquilo, meu Deus. E depois aparece o Embiid, que é ainda pior. Pronto, mas as melhoras para ele, porque pronto, o Pinto precisa dele e nós temos sentido o Pinto assim um bocadinho mais desanimado. Mas pronto, Cooper Flag vai para lá, portanto, nem tudo é mal. Ai. Vamos ver. Atenção, estou a jogar bem para isso. Os Sixers estão a jogar bem para o Cooper Flag, isso é verdade. Eu acho que um sign and trade, Paul George para Duke e Cooper Flag para os Sixers, eu gosto dela. Eu não sei como é que Duke vai pagar aquele contrato ao Paul George, mas pronto. Repara, isso são questões às quais Duke terá de responder, não Philadelphia. E não é NBA, portanto. O Paul George vai ter que fazer um podcast em que todo o dinheiro vai para vai para Duke. Não recebe nada, tem que fazer podcast de graça para pagar o contrato dele. Enfim. Martim, tens algumas coisas para dizer antes de irmos embora? Ou não? Não. Não. É aquele não, tipo, não pá, malta, vamos embora então. Vamos lá embora, maltinha. Publicidade do costume, sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube e nas nossas plataformas. Lá está no Spotify, plataformas podcast, Spotify e Apple Podcast. Deixem um like, no caso do YouTube, que ajuda no algoritmo, e as estrelinhas, 5 estrelas, no Apple Podcast e no Spotify, que ajuda, lá está, o nosso podcast a aparecer nas recomendações. E lá está, questões do algoritmo, que vocês já sabem. Para a semana estamos de regressos. Fazer dos prémios e talvez das All Teams, mas vamos ver. Depois vai depender do nosso calendário fazer isso, porque pronto, por causa da questão lá na semana passada, tivemos esta questão no Martim ter passado o episódio para esta semana e com isto vamos ter estas duas. Ou fazemos 2 em 1, ou fazemos os 2 em 1, basicamente, logo assim de seguida, ou se não fazemos 2 episódios, mas depois isso... Episódio à partida não vai faltar. Já agora, como eu disse no início, vejam então o episódio que fiz com o Marcos sobre a NBA Europe e também fizemos o ponto de situação da Euroliga, o que está para discutir nas últimas jornadas da Euroliga. Aproveitei a presença de Marcos também para falar sobre isso. E já agora também o episódio de previsão da Final Four de March Madness, que vou estar eu com o Pedro Fonseca do Tripladas, que vocês já conhecem, já apareceu cá muitas vezes, para fazer essa outra previsão e também comentar o torneio até esta fase da Final Four. Um grande abraço a todos e então voltamos para a semana. Fiquem bem.